E se você pudesse investir no longo prazo através de uma fórmula mágica em que pudesse encontrar quais são as melhores oportunidades na bolsa de valores? Parece muito interessante, não é? Isso, na verdade, é a tese de um dos mais famosos gestores de toda a bolsa de valores. Então, por isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender um pouco mais sobre essa fórmula mágica que, na verdade, já vem ganhando muitos adeptos ao longo dos anos. Fala aí, investidor e investidora, tudo bom com você? Aquele velho acordo de sempre. Se eu conseguir agregar conhecimento e conteúdo, você me atribui com um like e uma inscrição nesse canal, pode ser? A gente não precisa ser muito experiente na bolsa de valores para realmente entender que encontrar as boas e as melhores oportunidades no mercado financeiro não é da missão mais fácil de todas. Até porque o processo de valuation, encontrar quais são as melhores oportunidades de compra, realmente é um processo muito subjetivo. Às vezes, dois analistas de grande nome no mercado, de grande credibilidade, podem chegar a informações e conclusões totalmente divergentes uma das outras, justamente porque existe subjetividade nesse tema. Nós, como investidores, estamos sempre tendo vieses comportamentais. Às vezes, simplesmente por a gente já ser cliente de alguma empresa, de alguma companhia, a gente já tende a ter uma imagem formada na nossa cabeça em que a gente vai ser muito mais a favor ou muito mais contra aquela companhia, simplesmente por alguma experiência negativa ou positiva que a gente já teve naquela ocasião. Então, por si só, existem sempre viés comportamentais que tornam a nossa análise muito mais enviesada. Às vezes, só para a gente gostar daquela empresa, a gente já tende a imaginar que essa é uma companhia barata, que por si só é uma ótima oportunidade de compra. Mas, na verdade, a gente tem que ignorar ao máximo esses viés comportamentais para fazer uma análise muito mais limpa e aí sim encontrar as melhores oportunidades do mercado. Então, por causa disso, um gestor americano muito famoso chamado Joe Greenblatt, na verdade ele é autor do livro The Little Book That Still Beats the Market. Nesse livro ele inventou uma fórmula mágica, na verdade já foi testada, segundo o autor, teve resultados consideráveis, e ainda assim que você pudesse tirar todos esses viés comportamentais, tirar toda a subjetividade, fazer uma análise limpa, simplesmente considerando fatores. E esses fatores a gente tem acesso de maneira gratuita, de maneira fácil, simplesmente utilizando alguns dos indicadores. Ou seja, limparia todos os ruídos, informações que não são verdades, tudo aquilo que é subjetivo e faria uma análise limpa, objetiva, direto ao ponto, utilizando simplesmente poucos indicadores. E a estratégia por trás da fórmula mágica leva em consideração a criação de um padrão de investimentos. O que seria esse padrão? Imagina, toda vez que a gente vai escovar dente, a gente sempre escova utilizando a mesma mão. Se você vai para a academia ou para o trabalho, você provavelmente vai sempre andar no mesmo trajeto. Isso porque envolve decisões, seja de hábito ou até mesmo de economia. Seja economia de tempo, economia de combustível. Por isso a gente vai sempre criar um padrão de consumo, um padrão de hábitos. E a gente pode, inclusive, extrapolar essa informação para o mundo das empresas. Então, o que esse autor fez foi justamente compilar dados de várias empresas, hábitos que realmente cada uma delas possuía e que ao longo do tempo isso pôde criar muito mais valor. Essas ações puderam ter um crescimento, uma valorização muito acima da média do mercado. Então, simplesmente utilizando esses fatores já inventados pelo autor, a gente poderia repetir até mesmo a sua rentabilidade histórica que ele teve na bolsa de valores. Então a conclusão que o autor chegou é que as empresas que mais cresceram ao longo dos anos tiveram dois fatores em comum. Tiveram alta rentabilidade e ainda assim eram empresas de baixo preço, de baixo múltiplo de preço. Ou seja, eram empresas que tinham um ROIC alto, que é o retorno sobre o capital investido, e tiveram um EV sobre EBITDA, que é o múltiplo de preço, muito baixo. Da mesma forma, a gente também poderia utilizar outros dois indicadores, formando mais um par. Então, ao invés do ROIC e do EV sobre EBITDA, a gente poderia utilizar, por exemplo, o preço do lucro e também o ROI. Mas perceba que sempre tem que ter o mesmo par. É o ROI com o preço do lucro e o EV sobre EBITDA com o ROIC. Não dá para trocar cada um desses dois indicadores porque encontraria alguns erros na forma. Então, sempre utilizar o mesmo par. E além disso tudo, foi definido um número de ativos. Então, como que isso funciona na prática? O autor pegou várias empresas, vários ativos e foi colocando cada uma delas em ranking. Então, por exemplo, imagina que no ranking do ROIC, a empresa que tinha a maior rentabilidade ficaria com o primeiro lugar. A segunda empresa com maior ROIC ficaria em segundo lugar e assim em diante. Foi tabelando empresa por empresa. Da mesma forma, aquelas empresas que teriam o menor preço, o menor EV sobre EBITDA,
também levaria à primeira posição, segunda posição, terceira posição. Não necessariamente a empresa mais rentável era a empresa mais barata. E aqui a grande graça da fórmula mágica, porque agora você consegue compilar esses dois dados em um novo ranking. Então, por exemplo, se uma empresa recebeu o primeiro lugar do ROIC e o terceiro lugar no EV sobre EBITDA, quer dizer que nesse novo ranking ela vai ter nota 4. Da mesma forma, se aquela empresa ficava em 10º lugar no ranking do ROIC e em segundo lugar no ranking do EV sobre EBITDA, no novo ranking ela vai ter uma pontuação 12. Então isso foi feito com todas as empresas. Somou o ranking do ROIC com o ranking do EV sobre EBITDA, criando um novo ranking. E nesse novo ranking, as empresas que teriam a menor pontuação seriam aquelas empresas mais propensas a investir. Então depois disso, simplesmente lá pegou as 15 empresas que significam as melhores oportunidades e criou uma carteira de investimentos. E os resultados desse estudo também se mostrou muito interessante. Então quem adotou essa estratégia de investimentos da fórmula mágica de 1998 até 2009 teve um rendimento anual de 23,8%, superando e muito a média do mercado. Mas perceba, essa análise você tem que fazer uma alteração anual pelo menos, ou seja, a cada ano as empresas vão atualizando a sua rentabilidade e o seu preço. Então a cada ano você tem que girar a sua carteira, sempre encontrando quais são aquelas melhores empresas classificadas ao longo daquele ranking. Mas qual o argumento por trás que foi utilizado por esse autor que faz sentido que essa fórmula mágica dê resultado sim para o investidor comum? Justamente porque pegando o alto ROIC, você está classificando aquelas melhores empresas em relação à rentabilidade. Ou seja, você está pegando boas empresas. Então quando você pega boas empresas a um preço muito barato, isso significa que o mercado está sinalizando uma expectativa, um pessimismo muito alto com essas ações. Mas ainda assim são boas ações porque são muito rentáveis. Só que por estarem a um preço baixo, sinaliza que existe algum problema pontual, alguma coisa realmente que o mercado enxerga como problema, por isso joga o múltiplo de preço lá embaixo. Mas pensa só, imagina que existe uma empresa na bolsa de valores que é altamente rentável, mas o mercado espera que ela vai apanhar muito, que ela vai ter realmente resultados muito ruins no próximo trimestre. Só que qualquer resultado um pouquinho menos pior, o mercado já vai começar a ver aquilo com bons olhos. Ou seja, qualquer coisinha além do ruim que o mercado já espera, essa empresa poderia crescer. Então a gente está pegando empresas altamente rentáveis e que com qualquer coisinha ela já poderia ter uma valorização na sua cota. E isso é o grande argumento por trás da Magic Fórmula, da fórmula mágica. Só que justamente por serem empresas que talvez possuem alguns problemas pontuais, o mercado como um todo, os grandes gestores, analistas, não dão atenção a essa empresa. Ou seja, geralmente são empresas esquecidas pelo mercado, mas é exatamente nesse ponto em que a gente pode encontrar as melhores oportunidades de investimento. Quando você for investir voltado ao longuíssimo prazo, porque às vezes o mercado pode passar por um ciclo de grande retração. E essas empresas que estão passando por problemas pontuais pode ser justamente porque não existe uma economia aquecida para aquele mercado em si. Ou seja, só quando você pega todo um horizonte à frente, no longuíssimo prazo, que você vai conseguir colher bons resultados nessa fórmula mágica. Então nada aí de você investir simplesmente para o próximo semestre ou para o próximo ano. Você tem que realmente deixar todo o ciclo acontecer, porque vai ser justamente num ciclo de euforia que essas empresas tendem a ter um crescimento muito acima da média, quando toda a economia corroborar aquela tese de crescimento. Além do mais, você também tem que ser fiel à estratégia de investimentos. Nada adianta você criar um ranking com base nesses dois fatores, sendo que você não vai respeitar o ranking. Então, talvez, nesse ranking que você vai criar, pode existir alguma empresa que você particularmente não gosta, mas você também não pode tirar essa companhia, porque essa fórmula mágica é justamente para tirar todo o viés que você possui. Então, a partir do momento que você acrescenta ou tira alguma daquele ranking principal, você agora está sendo enviesado. Então, dois principais comentários. É para longuíssimo prazo e você não pode alterar nenhum dado daquela estratégia em si. Ou seja, faça um ranking, classifique a cada uma das empresas no ranking e pegue todas. Selecione as 15 melhores empresas pontuadas e siga essa estratégia ano após ano. Mais uma vez, perceba que cada ano você também vai ter que fazer um giro da sua carteira. Às vezes, algumas empresas que antes eram muito rentáveis e antes eram muito baratas, não mais vão ser baratas nos próximos anos. Então sempre você tem que estar tendo esse giro da carteira, mas sempre sendo muito fiel a essa estratégia de investimentos. Aqui nessa figura que eu vou estar apresentando aqui na tela, eu fiz uma simulação de como ficaria esse critério da fórmula mágica aqui nesse exato momento. Então eu classifiquei novamente as empresas através do EV sobre EBITDA e também através do ROIC.
Então essas 15 primeiras empresas que a gente encontrou seriam quais a gente poderia utilizar para fazer o investimento na Magic Forma. Então aqui você pode pegar aqui na tela, e tudo isso na verdade você também consegue pegar através do site do Status Invest. Você consegue filtrar quais são as empresas mais rentáveis e as mais baratas e assim criar o seu próprio ranking. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa fórmula mágica, se realmente tem aplicabilidade ou não faz nenhum sentido. Além disso, deixa aqui o seu like, inscrição no canal, porque é assim que você me ajuda a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Muito obrigado, te espero lá no próximo vídeo.